Opa, galera, aqui tá o Benício e hoje é o meu vídeo de responder perguntas de Tongas o Trem. Nossa, que legal! Então vamos começar com o vídeo. Primeira pergunta do meu amigo Endrick. Ele tá me perguntando se eu pretendo fazer outra série de Sou do Fallout. Aqui é o momento eu tô fazendo a minha série de Sou do Fallout, chamado Sou do Terror dos Trilhos. E a minha resposta é: eu não sei, cara. Eu sinceramente não sei, porque fazendo esses vídeos, mano, me dá tipo um trabalho, se você me entende. Mas talvez eu faça ou não. Perguntas pelo Fá. Primeira pergunta: qual é o meu maior sonho? Se eu vou bem ser sincero, meu maior sonho é ser maquinista. Próxima pergunta. Ele me pergunte qual foi minha primeira memória de Thomas. Minha primeira memória de Thomas foi quando eu ganhei um Thomas gigante no meu aniversário. Quarta pergunta. Então, ele tá me perguntando se eu pretendo comprar alguns brinquedos da nova série. E eu vou falar isso aqui. Eu pretendo comprar alguns. Não todos, mas só alguns. Próxima pergunta. Agora, pergunta pelo Francisco. A primeira pergunta é assim: qual é seu personagem favorito de Thomas que não é o James? Acho que vai ser o Henry, o Oliver e o Sir Randall. Segunda pergunta. Basicamente a pergunta é assim: qual é o canal de Thomas do Brasil e dos Estados Unidos ou na Inglaterra que eu mais gosto? Do Brasil eu gosto de muito, só que da Inglaterra ou dos Estados Unidos ou dos gringos, eu não sei lá o que eu tô falando. Eu acho que eu gosto do Ian Lucky Thug e do Thomas Furious e o TT Guy. Agora, a terceira pergunta. Sim, eu queria ir muito para Thomas Land do Japão. Uma pergunta do Mister Fox. A pergunta é se eu prefiro os brinquedos de 2026 motorizados do que os 80 anos. Cara, se eu vou bem ser sincero, acho que eu prefiro mais o de 80 anos, cara. Não é que eu odeio os novos 3 motorizados desse ano, mas tipo, é que eu prefiro mais os de 80 anos, cara. Não é que eu odeio os novos brinquedos, é que eu prefiro mais os 80 anos, se você me entende. E só isso mesmo. Agora para a próxima pergunta. Próxima pergunta é assim. O Vitor, um amigo meu, me pergunta se eu sofri um acidente bem brutal da Yasmin. Vitor, eu não quero de ofender você não, cara, mas tipo... Como assim, mano? Se você tiver falando da minha ou você, não. Tipo, não. Agora para a próxima pergunta. Agora para a segunda pergunta do Enzo. Ele tá me perguntando se a minha você fosse um trem a diesel, qual eu ia escolher de classe. Cara, se eu vou bem ser sincero, acho que eu ia escolher a classe do Boco. Se minha você fosse um trem a diesel. Agora, a pergunta do meu amigo Gabriel. A pergunta é assim: se eu pretendo fazer alguma collab de remake com alguns youtubers. E cara, eu não sei, mano. Sinceramente não sei, porque tipo, eu não sou tão fã a tá fazendo remakes, cara. Eu não gosto muito de tá fazendo remakes. Por quê? Porque meio que dá trabalho, mano. E também o meu último remake do Thomas e Gordon acabou tendo direitos autorais. Muito obrigado, YouTube, né, por tá me dando direitos autorais dos meus vídeos. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Agora falta só umas perguntas aí terminar o vídeo. Essa pergunta me pergunta
Por que eu falei isso? Não me pergunte mais. É esse comentário aí tá me perguntando por que eu odeio a Yasmin. E tipo, cara, eu não gosto da Yasmin. Por quê? Porque ela fica fazendo tanta porcaria, cara, que nem dá pra aguentar ela. Mas próximas perguntas. Ok, então só falta duas perguntas. Davi me pergunta qual é a minha locomotiva favorita de Thomas. Cara, é óbvio que é o James, mano. E o que eu mais odeio? Os loucos dos troncos. Agora, para a pergunta do Zizi, ele pergunta qual foi a inspiração do meu canal. Bem, tipo, minha inspiração do meu canal foi por causa dos youtubers brasileiros de Thomas. Tipo, Henry a Locomotiva. Aí, tipo, quando eu assisti aqueles vídeos, eu sempre queria editar, mano. Sempre queria. Não, editar não, eu quis dizer fazer vídeos. Me desculpa aí se eu errei, rapaziada, mas tipo, isso aí é o vídeo. Eu sei que não tinha muitas perguntas, mas não tinha muitas do post. Mas valeu por ter assistido e... Não, assistido e valeu. Ok, então, originalmente eu ia terminar o vídeo, só que eu quase esqueci uma pergunta. Sim, cara, eu sei quem você tá referendo. Eu sei muito, muito e muito bem quem você tá referendo. Sei muito bem. Agora, pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like aqui do vídeo e se inscreva no meu canal para eu ganhar, sei lá, 1.200 likes ou... Não, quer dizer 1.200 inscritos, né? Mas valeu, Deus te abençoe, bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer hora tu tá assistindo esse vídeo e tchau.